na Caixa vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa vem modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! A 58ª Expoagro conta com postos de vacinação contra dengue e gripe. O estande de vacinação fica ao lado do gabinete da Prefeitura e funciona entre as 15 e 21 horas. No sábado e domingo, o atendimento começa ao meio-dia. A vacina contra a dengue está disponível para o público em geral, entre 18 e 59 anos. Já a vacina contra a influenza pode ser aplicada a todas as pessoas maiores de 18 anos. As duas, porém, não podem ser aplicadas juntas. A Prefeitura de Dourados lembra que a aplicação da primeira dose da vacina da dengue é até o dia 19, no domingo, então corre para cá. A 58ª Expoagro conta com postos de vacinação. Boa tarde, vamos dar início à palestra híbrida. Nós temos aqui presente a palestrante Jennifer. Gostaria que você viesse já. Ah, sim, ela está ali no online para a gente. Eu não estava tendo essa informação, mas vamos lá, gente. Boa palestra para a gente, tá bom? Aproveitem bastante o conteúdo. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Não escuta? Tá escutando aí, pessoal? Tá dando certo a transmissão? Oiê, boa tarde. Tudo bem, Jennifer? Estamos aqui Fico na no aguardo de escuta. vocês aí. Pode dar início, a gente está escutando. Ah, então tá certo. Tudo bem? Pessoal, então, boa tarde. Inicialmente, seja bem-vinda. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui dessa forma remota. A nossa intenção inicial, obviamente, era estar presencialmente aí com vocês, mas imagino que todos estejam cientes, né, de tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, onde nós moramos, né, e em função de tudo isso, nós ficamos impedidos, né, de estar presencialmente com vocês aí na 58ª Expoagro. Então, lamentamos por isso, mas vamos, né, fazer o possível para que essa participação de forma online traga, né, a mesma contribuição, né, que nós traríamos se estivéssemos aí com vocês, tá bem? Eu estou aqui com o meu colega Hugo, que vai também participar, né, junto conosco dessa apresentação, né, que a gente preparou aí, para trazer um tema super importante, né, que diz respeito sobre a continuidade, né, dos negócios rurais familiares.
Então, como que a governança e a gestão econômica e financeira pode contribuir com essa continuidade, tá? Então, me apresentando oficialmente aí para vocês, eu sou a Jennifer, sou psicóloga de formação e sou consultora aqui na Safras e Cifras. E o Hugo agora apresenta aí um pouquinho sobre ele e a gente dá início aí à nossa fala. Boa tarde, pessoal. Me escutam bem por aí? Conseguem me escutar? Positivo? Perfeito. Bom, então, como a Jennifer já me apresentou, eu sou o Hugo, vou falar um pouquinho hoje da parte de gestão econômica e financeira também, complementando a parte de governança da Jennifer. E agora vamos apresentar, começando aqui apresentando a Safras e Cifras, né? A Safras e Cifras é uma empresa de consultoria, né, há mais de 33 anos no ramo do agronegócio. Já atendemos até então mais de 4.500 famílias, especificamente aí empresas familiares rural, né, de forma de produtor rural mesmo, em todo o Brasil e também no Paraguai, na Bolívia e no Uruguai. Bom, aqui nós temos os principais serviços, né, que hoje apresentamos, as principais soluções, né, com os nossos clientes: planejamento sucessório e planejamento tributário. Acho que vocês tiveram a oportunidade de escutar o Luan, nosso sócio consultor, na segunda-feira. Ele falou um pouquinho desses dois serviços e algumas ferramentas utilizadas. E hoje, eu e a Jennifer vamos falar um pouquinho sobre gestão econômica e financeira e governança. E também temos, por último ali, não mais importante, o fundiário, que é um outro serviço aí que nós apresentamos com os nossos clientes. Me escutam, pessoal? A gente está nesse jogo aqui de microfone, então só me sinalizem se está tudo certo para a gente continuar. Beleza, muito obrigada. Então, dando início, né, de fato, a esse tema, né, que eu introduzi, que é em relação, né, à continuidade das empresas rurais familiares. Então, a gente vai trazer a contribuição que a governança, né, e a gestão econômica e financeira podem trazer, né, para contribuir com essa continuidade. Porque a gente sabe que de uma forma geral, né, hoje os produtores eles já enfrentam muitos desafios, né? Então esses desafios eles vêm sim de uma questão de mercado, ele vem também, né, de uma questão climática. Então a gente, né, ano após ano aí vem enfrentando vários desafios. E para além disso, as empresas rurais familiares elas têm, né, desafios próprios dessa dinâmica familiar, né? Então a gente sabe que uma empresa familiar ela acaba tendo, de fato, algumas características, né? E por isso alguns desafios bastante complexos aí visando, né, a sua continuidade. E para a gente então visualizar, né, o quanto que essa continuidade ela é de fato um desafio, eu trago aqui para vocês algumas informações, tá? Que eu vou compartilhar aí para a gente acompanhar juntos. Só um minutinho aqui, pessoal. Que a gente está com problemas técnicos aqui da nossa parte. Não está aparecendo aí, né? Só um minutinho, pessoal, que a gente está só tentando resolver aqui. Bom, nós vamos dando andamento assim, tá? Era para a gente ter esse apoio visual, mas a questão principal é, né, quando a gente está falando sobre, né, essa continuidade das empresas familiares, existem alguns estudos que nos trazem, né, quais são as principais causas de fracasso realmente dentro desse plano de continuidade, né? E essas pesquisas, elas vão nos trazer que 15%, né, das empresas familiares acaba não tendo continuidade em função de razões técnicas ou conjunturais, né? Então, em função dessas questões que muitas vezes não estão no nosso controle, né, as empresas não conseguem dessa continuidade. Para além disso, essas pesquisas nos trazem que 25%, né, das empresas familiares não conseguem,
ter sucesso, né, na sua continuidade em função da falta de preparação de herdeiros e sucessores. Né? Então, quando a empresa ela não consegue, né, de fato, dar continuidade, né, nesse plano através da sucessão, em função, né, da falta de qualificação ou da falta de preparo realmente para assumir os desafios, a gente acaba tendo, né, também aí esse processo de rompimento, né, dessa operação. E, por último, mais importante, a gente tem que 60% das empresas familiares, elas não conseguem, né, de fato, ter continuidade em função dos problemas de comunicação e de falta de confiança, né? Então, se a gente parar para pensar nesse universo de causas, né, a gente pode dizer que 15% apenas a gente não tem nenhum tipo de intervenção possível de fazer, né? Então, tem coisas que realmente vão nos escapar. Mas a gente sabe que, em relação à preparação, né, de sucessores, de herdeiros, e também em relação às questões de comunicação e de construção dessa relação de confiança, são coisas que a gente consegue ter uma intervenção positiva, né, e muitas vezes preditiva em relação a isso. Né? Então, trago para vocês, nesse momento inicial, assim, essa questão de que 85% daquilo que os estudos mostram que são, de fato, as razões pelas quais as empresas não conseguem, né, perpetuar, são coisas que a gente consegue, de alguma forma, agir, né, de uma forma preventiva. E isso vai nos trazer alguns dados bastante alarmantes, né? Que de 100 empresas familiares que têm início, né, nos seus fundadores, apenas 25% consegue, né, de fato, sobreviver, né, ter essa continuidade na segunda geração. Né? Então, a gente sai lá de 100 empresas e vai lá para 25 empresas que conseguem, né, nessa sociedade de irmãos, de fato, ter um sucesso, né, ter uma continuidade. Dessas 25 empresas, né, que da segunda geração passam para a terceira geração, a gente chega em 17 empresas, né? Então, a gente sai lá de 100, vem para 25 na segunda geração, nessa sociedade de irmãos. Quando a gente está falando de uma sociedade de primos, a gente fala já em uma perda também significativa. A gente vem para 17 empresas. E quando a gente fala ainda das empresas na quarta geração, a gente tem aí, né, essa questão de termos 5 empresas. Então, vejam só, né? De 100 empresas que a gente funda, né, que seus fundadores aí sonham e planejam, apenas 25 têm sucesso com a segunda geração, nessa sociedade de irmãos, depois 17 numa sociedade de primos e só 5 sobrevivem à quarta geração. Né? Então, de geração a geração, a gente vê bastante perdas bastante significativas. Né? E esse maior gap que a gente enxerga da primeira geração para a segunda geração, né, de 100 para 25, nos mostra que muitas vezes essas famílias empresárias negligenciam, né, as estruturas, negligenciam alguns acordos básicos que podem, né, auxiliar que esses irmãos, né, que vão constituir uma sociedade no futuro, consigam, de fato, dar continuidade nesse projeto, nesse sonho, né, familiar. Então, a gente vê uma grande perda, né, de empresas dentro aí dessa primeira transição, muito em função disso. Né? Então, é importante que a gente, nesse ponto, destaque a importância da estruturação, a importância, né, dessas questões para que a gente consiga aí fazer essa continuidade dar certo. Vocês ainda não estão vendo a tela aí de apoio, né? Não? Ok. Agora sim. Agora deu certo. A gente estava tentando resolver aqui nos bastidores. Mas, pessoal, falando, né, então, em relação a isso, o que a gente tem visto, né, durante todo esse trabalho que a gente faz junto com as famílias? Como eu falei para vocês ali, né, de 60%, né, das famílias, né, não conseguirem ter, né, sucesso dentro aí dos seus negócios,
ser em função da falta de comunicação e perda, né, de confiança, é importante da gente lembrar que quando a gente está falando de uma empresa familiar, nós não estamos falando só de negócio, né? Nós estamos falando dessa interseção entre negócio, família, patrimônio. Então, quando a gente fala lá que tem um problema de comunicação no negócio e que isso causa, de alguma forma, a falta de confiança entre os membros, né, que dali fazem parte, a gente já tem aí um efeito também negativo, né, na que, né, nós atuamos. Então, muitas vezes a gente é chamado no momento em que já há algum tipo de fragilidade na relação familiar em função desses conflitos que vêm lá da esfera do negócio, né? Então, muitas vezes, os filhos deixam de ir, né, no almoço de domingo porque só se fala de negócio e acaba não conseguindo, né, ter aí uma convivência familiar, né, sadia, de irmãos que muitas vezes deixam de conviver, né, em função também de conflitos que se vive na esfera do negócio. Então, a gente sabe que quando a gente está falando, né, de negócio familiar, a gente está falando de algo também muito valioso, que é da relação, né, familiar propriamente dita, em função dessa interseção, né, que existe. E o que a gente tem visto, assim, como principais ameaças, né, a essa continuidade dos negócios? Então, a gente tem aí, né, como principal, e já citei para vocês, a falta de comunicação, né? Então, a comunicação sobre as coisas importantes do negócio, sobre aquilo que é essencial, né, que os gestores saibam, né, das informações que são realmente relevantes para que a gente consiga, né, ter uma operação eficiente, né, com uma operação aí que segue um processo, né, claro para todo mundo. Então, muitas vezes, a gente não tem, né, momentos próprios para falar sobre questões importantes, né, para o negócio, para que a gestão esteja bem alinhada dentro de tudo que planeja e tudo que realiza. A gente tem aqui também, né, uma questão bastante importante, que é, né, a tendência de não se falar sobre algumas coisas que são de assuntos mais delicados, né, quando a gente está numa empresa familiar. Então, muitas vezes se observa, né, que alguns assuntos eles não são tratados por medo, né, de que aquilo de alguma forma soe desrespeitoso para com o pai, que também é gestor, né? Então acaba que muitas vezes alguns assuntos importantes não são falados, né? E muito por esse receio de que isso tenha alguma intervenção lá na relação familiar. Mas a gente sabe que tudo aquilo que, né, e de alguma forma causa incômodo e não é trazido para discussão, mais tarde pode sim, né, trazer algum impacto, né, negativo tanto para a relação quanto para o negócio. Então, trazendo aqui a importância, né, de se encontrar esses momentos próprios para falar também dos assuntos delicados. A gente tem também como né, dos problemas se apresenta uma inexistência de regras claras, né? Que é em relação a qual é o melhor momento da gente esclarecer as regras de um jogo. Certamente, o melhor momento, né, é antes do jogo começar. Então, a gente sabe que para uma dinâmica de negócio, essa mesma lógica ela é válida, né? Então, é melhor a gente definir as regras, né, como que as coisas vão de fato funcionar antes de serem necessárias, né? Porque se no momento que, de fato, alguma regra for necessária, se discutir sobre aquilo, aquilo já tem um outro tom, aquilo já tem um outro contexto, né? Então, para que a gente evite, né, conflitos futuros, né, situações daqui a pouco que vão ser incômodas para aqueles membros, né, da família. A gente tem também aqui a questão das remunerações indefinidas, né? A gente sabe que o bolso é uma região muito sensível, né? Então, muitas vezes, essa questão de o caixa, né, do negócio ser também, né, o caixa da família de forma misturada, de retiradas livres, acaba, né, trazendo alguns conflitos. Porque muitas vezes, né, irmãos têm padrões de vida diferentes, têm necessidades diferentes, enfim.
E isso acaba, muitas vezes, trazendo um reflexo bastante negativo, tanto para a relação, né, da família, quanto para o negócio, né? Porque a gente sabe que caixa livre, né, acaba também dando essa oportunidade aí de retiradas, às vezes, né, de um nível, né, que o negócio daqui a pouco não está capaz de suportar em determinado ano safra. Então é importante, né, que a gente tenha essa visão de que a remuneração, ela tem sim que estar atrelada, né, ao papel que cada gestor desempenha ali dentro do negócio, com critérios muito claros, né, e entendendo, né, se esse negócio ele vai pagar remunerações fixas apenas, se ele vai pagar remunerações variáveis, se a gente vai conseguir remunerar os sócios, né, pelo patrimônio que ali está investido naquele negócio. Então, colocar realmente alguns parâmetros aí, né, para essas questões ficarem mais claras do negócio. Então, o desconhecimento do resultado, ele nos traz alguns problemas para tomada de decisão, né? Porque como que eu vou decidir, né, tomar um crédito ou não, se eu não conheço, né, meu potencial de geração de caixa, se eu não conheço questões bastante basais do meu negócio, né? Para além disso, isso pode nos colocar, né, numa situação de risco, né, por a gente não conhecer de fato quais são aí os indicadores, quais são, né, qual é o movimento que esse caixa, né, ele permite que a gente de fato tenha e conduza. A gente tem também aqui, pessoal, a centralização do poder, tá? Isso aqui é algo bastante comum, né? E tem bastante variáveis para a gente discutir, né? Geralmente, os pais, né, os fundadores, acabam tendo um comportamento um pouco mais centralizador, muito em função, né, de que não tem total confiança de que os sucessores, sejam seus filhos, sejam netos, enfim, tenham de fato condição, né, de lidar com alguns desafios. Então aqui, né, a gente sabe que quando a gente fala de centralização do poder, né, a gente fala de algo que vai prejudicar sim a preparação, né, dos sucessores, em função de que isso acaba, né, trazendo algumas dificuldades de fato de experienciar um negócio, né, de uma forma completa, né, visto que muitas vezes não é incluído em algumas atividades, não é chamado para algumas discussões. Mas, né, a gente também sabe que a gente não pode responsabilizar apenas uma parte, né? Quando a gente fala desse tópico, é importante que a gente entenda que isso aqui é um efeito, né, de duplo. Então, a gente precisa de que abra-se espaço para essa nova geração, né, para esse sucessor, enfim, mas também que esse sucessor se aproprie desse espaço, que ele consiga, com iniciativa, com proatividade, com responsabilidade e comprometimento, também fazer essas entregas, né? Também entrar dentro dessa dinâmica, né? Para que aos poucos se construa de fato esse vínculo de confiança, para que a gente consiga ter uma descentralização gradual, né? Então aqui nesse aspecto é algo bastante importante também dentro aí dos negócios familiares. E aqui, na sequência, eu trago a questão do desinteresse, do desconhecimento das novas gerações, né? A gente sabe que isso, né, é um fator importante da falta de continuidade que muitas vezes passa despercebido, né? Porque a gente não atenta para o fato de que as crianças, muitas vezes, elas não estão participando, mas elas estão escutando, né? E o discurso muitas vezes é, olha, tá difícil ser produtor, tá difícil a agricultura, não chove, ou chove demais, né? Então o discurso, né, que vai sendo trazido para esse espaço onde as crianças, onde os jovens estão, muitas vezes é um discurso negativo. E a gente acaba deixando, né, de trazer o quanto que o agronegócio, o quanto que a agricultura, o quanto que a pecuária, enfim, são importantes para a economia, para o próprio núcleo familiar, para a segurança alimentar no mundo, né? Então, o quanto que muitas vezes a gente deixa, de fato, né, de trazer esses temas, de trazer essas vantagens para essas novas gerações, né? Então, algo super importante, assim, da gente colocar em vista que nem todos os membros das novas gerações vão ter um alinhamento tão grande a ponto de buscarem uma formação, né, para atuarem no negócio, ou de buscarem, de fato, né, estarem nessas posições de gestão.
mas a gente tem que lembrar que, né, eles podem ainda assim ser sócios no futuro. E para serem bons sócios, a gente sabe que é importantíssimo conhecer do negócio, né? Então, o quanto que a família empresária, o grupo familiar, precisa também estimular, né, dar conhecimento aí para essas novas gerações. E quando a gente está falando de todos esses pontos que eu falei para vocês agora anteriormente, a gente está falando de um risco, né? São riscos que existem e que se mostram para cada família empresária de uma forma diferente. E o que esse risco ele vai levar em conta, né? Que a gente precisa ter em mente? É a complexidade da família, né? Mais a complexidade do negócio. Por vezes, a gente tem uma família pequena, né? Mas que tem já uma complexidade em função da sua dinâmica de funcionamento, das suas relações. A gente tem negócios também, né? Às vezes diversificados, com atividades de maior complexidade que demandam muito mais, né? Estratégia, muito mais planejamento, para que a gente tenha, né, de fato, a noção do quanto de estrutura a gente vai precisar. Então, essa equação, ela vai se complementar com, de fato, essa estrutura que a gente pode construir, né? E essa estrutura, ela vai trazer algumas questões para nós, né? O planejamento sucessório é um deles, né? O Luan, nosso sócio consultor, esteve na segunda-feira, né, falando aí para vocês sobre isso, né? O planejamento sucessório, quando não conduzido de forma apropriada, pode trazer impactos muito importantes para a família, né? Então, esse é um dos aspectos que a gente traz, né, para que se minimize esse risco que a família está exposta de alguma forma. A gente também tem a estrutura de governança, né, que é possível, né, de ser aí elaborada para que esse risco seja minimizado. E nós temos também as ferramentas da gestão financeira, né, que aplicadas em conjunto fazem com que esse risco ele seja menor. Então, essa estrutura, ela vai depender, né, dos primeiros dois componentes ali dessa equação, né, que é a complexidade da família e a complexidade do negócio. Então, quer dizer que essa estrutura ela nunca vai ser igual de negócio para negócio, né? A gente vai precisar entender como é que é o funcionamento, né, dessa dupla família-negócio, para que a gente consiga, né, de fato, estruturar a melhor estrutura, né, para dar continuidade, minimizando esse risco aí a qual essa empresa ela vai estar, de fato, exposta. Tá? E quando a gente fala de governança, né, uma estrutura de governança eficiente, ela vai considerar esses três aspectos da família que eu falei anteriormente, né, da família empresária, desculpem, que é a família, o negócio e o patrimônio. E aqui a gente precisa sempre deixar muito claro, né, que dentro desses três subsistemas existem dinâmicas diferentes e que a gente precisa validar essas dinâmicas, né, como próprias de cada um deles e que influenciam, né, os outros subsistemas. Então, a gente precisa, né, dentro dessa estrutura de governança, contemplar essas três esferas de uma forma adequada, entendendo quais são os direitos, os deveres de familiares, de gestores e de sócios, né? Para que a gente consiga, de fato, ter uma melhor fluidez em termos de toda essa estrutura. E quando a gente está falando de governança, a gente está falando desse processo, né, da família se organizar frente ao seu negócio, de estruturar momentos, de fato, de apresentação dos seus resultados, né, para os familiares, essas novas gerações, muitas vezes, né, que estão aí em desenvolvimento, buscando o seu lugar dentro de tudo isso. Então, é importante, né, que a gente considere esses subsistemas quando a gente estiver falando, né, da governança. E quando a gente fala de governança, parece algo muito complexo, né? Mas toda a estrutura, né, dela vai se basear em algumas práticas muito simples e que a gente traz como práticas universais, que podem ser aplicadas em qualquer negócio, né? Seja ele um negócio pequeno, de uma família, né, pequena, ou de um negócio grande, ou de um núcleo familiar, né, também bastante extenso, porque elas são práticas, né, que conduzem essa família empresária para um momento, né, de maior comunicação, de maior transparência, de maior confiança entre os membros. Então, a gente está falando, né, de fato, de estruturar momentos para que a gente consiga
né, ter essas apresentações de resultado, para que a gente consiga ter a clareza de quais são os papéis e responsabilidades de cada um dentro de toda essa estrutura, né? Então, essas práticas de governança, embora, né, a governança tenha aí esse teor mais complexo, elas são bastante simples. E é a forma como a gente vai, de fato, estruturar as coisas para que a gente consiga dar conta de ter o exercício da transparência, o exercício da comunicação, o exercício da apresentação de resultados e dessa responsabilização individual de cada um, é algo, né, a ser realmente pensado de acordo com cada família. Mas, de forma geral, são essas as práticas que vão guiar, né, e que vão basear aí essa estrutura de governança. Certo? E aí, quando a gente está falando dessa estrutura de governança, né, vocês devem estar pensando, tá, mas o que afinal é isso? Né, porque cabe tanta coisa aí. Mas, né, em linhas gerais, o que a gente vai, de fato, tratar? A gente vai estar falando, né, dessa estrutura organizacional, onde a gente vai estar deixando claro quais são os papéis e responsabilidades de cada um dos gestores, né, para que nenhuma atuação, né, fique sobreposta à outra, para que nenhuma atividade fique, de fato, sem um responsável descrito, né, para que a gente tenha, de fato, essa operação mais fluida dentro do negócio. Então, isso é algo bastante importante, né, para que a gente consiga, de fato, ter uma operação aí, né, mais leve para todo mundo e mais eficiente também. Dentro ainda dessa questão de estrutura organizacional, a gente vai falar sobre as remunerações, né? Sabendo da importância desse tema e sabendo da importância da gente deixar esses critérios que baseiam as remunerações bastante claros para todo mundo. Então, nesse sentido aqui, a gente traz realmente de forma bastante completa essa relação de cargos e remunerações. A gente também vai falar sobre os órgãos de governança, que nada mais são do que os momentos formais de comunicação, ou seja, quais vão ser os momentos que os gestores vão se reunir para falar sobre as estratégias do negócio, sobre os planos do negócio, sobre aquilo que de fato precisa ser operacionalizado, precisa ser executado para que a gente tenha de fato, né, um bom resultado aqui e uma sustentabilidade pensando no futuro. Então, nesse sentido, é de fato organizar, né, e trazer, os sócios, né, aqueles que fazem parte dessa esfera do patrimônio. Quais vão ser os momentos de comunicação desses sócios? Que decisões esses sócios precisam, de fato, discutir, né, e juntos tomar, né? E, como a gente falou mais ali atrás, em relação, né, às novas gerações, esses familiares, que muitas vezes não estão no negócio, também não são sócios ainda, mas que tem uma grande importância dentro desse sistema, né? Da gente conseguir entender se cabe, de repente, uma instituição, de uma reunião familiar, de um fórum familiar, para que a gente traga os cônjuges, para que a gente traga os filhos, né, daqueles que já estão na gestão ou que são sócios, para de fato começarem a se integrar nessa dinâmica toda, né, da família empresária, que envolve sim, né, esse negócio de uma forma muito significativa. E a gente tem também, né, o protocolo familiar, que é um documento que vai nos trazer algumas regras, vai trazer algumas diretrizes para o relacionamento dessa família com o seu negócio. Então, dentro dessas discussões possíveis, cabe também muita coisa. Mas é no momento de falar sobre o protocolo familiar que muitas vezes a gente vai retomar a história dessa família empresária, os valores que essa família empresária utiliza para, de fato, conseguir aí dar conta, né, das situações que se apresentam, né, que valores ela utiliza, de fato, para guiar suas decisões, aquilo que, de fato, né, direciona esses membros familiares. A gente fala também nesse momento sobre questões mais práticas, né, como, por exemplo, a prestação de aval ou fiança para terceiros, sabendo da importância que isso pode ter dentro do negócio da família. Como que fica combinado isso? Se pode ou não se pode prestar aval ou fiança, né, para pessoas de fora do grupo? E se sim, em que condições, né? A gente vai, nesse momento, também falar, por exemplo, sobre a entrada de membros familiares no negócio. Quais são as condições para as novas gerações, de fato, integrarem, né, essa equipe? Que condições a gente
vai, de alguma forma, instigar, né, nessas novas gerações para que elas estejam preparadas para estarem também dentro da gestão em alguns anos. A gente também pode falar sobre a saída de membros familiares do negócio, tem uma importância também muito grande, né? A gente pode falar sobre os afastamentos, que afastamentos estão previstos para essas pessoas que decidem, né, fazer parte da gestão do negócio. A gente pode também falar sobre empréstimos da empresa para os gestores ou para os sócios, que condição, né, que vai se gerar para que esses valores voltem, né, para o negócio. Então, tudo isso, né, como falei para vocês anteriormente, são, de fato, as regras do jogo, né, e que são melhor, né, instituídas quando elas não são necessárias. Então, antes, de fato, da gente ter essas situações acontecendo dentro do grupo familiar. Nesse momento, também, a gente vai falar sobre temas como, por exemplo, a orientação dos regimes de casamento das novas gerações, sabendo do impacto que isso pode ter no negócio e no patrimônio familiar, né? Então, tudo isso de uma forma muito completa, abrangendo as preocupações e conflitos, né, da família propriamente dita. E, nesse momento também, a gente vai estar falando sobre questões mais vinculadas à gestão financeira, né? Então, como que a gente vai apurar o nosso resultado, por exemplo, né, para que a gente possa basear a questão das remunerações variáveis ou propriamente as remunerações pelo patrimônio, né, dos sócios. Como que a gente vai estar distribuindo, né, esses valores? Como que a gente vai estar investindo isso num fundo de reserva? Ou quanto que a gente vai estar reinvestindo no negócio? Então, tanto a apuração quanto a utilização do resultado são discussões bastante importantes também de estarem, né, contempladas nesse momento. E aí, para trazer uma discussão mais aprofundada em relação a esses aspectos, né, de apuração de resultado, de tudo isso que abrange a gestão econômica e financeira, eu vou agora dar espaço para o Hugo seguir aí falando sobre essa contribuição. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Vem na Caixa, vem! Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem! Vem na Caixa, vem! Modernidade no atendimento é digital, na palma da mão aqui tem. Vem na Caixa, vem! Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Bom, boa tarde mais uma vez, pessoal. Vamos falar então um pouquinho da gestão econômica e financeira. Vejo que esse tema ele está muito atrelado com a parte inicial da nossa conversa, né, com a parte da governança. Até nós vamos discutir um pouquinho aqui dos próximos itens e fazem parte de todo o projeto, de todo o andamento. Quando a gente fala das práticas de governança, como a Jennifer citou, que é transparência, né? Uma delas é transparência e a outra apresentação de resultados, né? Essas estão muito ligadas à parte de gestão econômica e financeira, certo? Então, quais são os objetivos, né? O que é a gestão econômica e financeira primeiro de fato, né? Ela vem muito com o objetivo de apresentar ferramentas que expressam a atual situação econômica do negócio.
Então, com essas ferramentas que vão apresentar indicadores, vão apresentar os resultados de safra e os próximos resultados de projeções, elas têm como objetivo o alinhamento entre sócios e gestores, né, isso linkado com a governança. Nós temos também indicadores para tomar de decisão através das ferramentas que eu vou falar logo em seguida, o DRE, os indicadores financeiros e principalmente gestão de riscos. Hoje nós estamos falando de um negócio que é uma empresa, uma indústria a céu aberto. Então, além dos riscos que a Jennifer falou ali no início, né, riscos mais ligados à família, mais ligados ao patrimônio, nós temos os riscos financeiros, né? Seja ele ligado à parte técnica de chuva, de algum evento climático, enfim, ou financeiro, de aumento de custo, de baixa do preço das commodities, enfim, todo esse desencontro de margem. Então, a gente tem que atuar para diminuir esses riscos. E eu não vejo outra forma de guiar por esse caminho sem olhar para os números do negócio, sem olhar para as ferramentas, para um DRE, para uma análise de safra, para que eu tenha ideia de qual é a cultura que está me entregando resultado, qual a cultura que de repente eu não posso mais plantar, enfim, toda essa parte que nós vamos falar agora em seguida. Bom, e antes disso, é importante, como a Jennifer falou ali no início também, sobre os riscos, né? Quais são os riscos de uma empresa sem uma gestão econômica e financeira bem definida, né? Sem uma gestão financeira? Então, quando a gente olha, a primeira questão é o desconhecimento do resultado do negócio, né? Bom, eu não sei que resultado que eu tenho no final da safra, então chegou, a gente tem um ano safra sempre delimitado de setembro a agosto, chegou 31/8, eu não sei o que eu tive de resultado. Na soja, no milho safrinha, na pecuária, eu não sei o quanto que eles me entregaram. E o resultado não é o que eu tenho no banco, o que eu tenho em saldo de caixa. Aumento ou diminuição das atividades sem uma base, né? Ou seja, eu vou aumentar a área de milho safrinha, mas qual que é o retorno que vai me dar esse aumento? Talvez esse retorno não simplesmente pode significar resultado, né? Ou daqui a pouco eu vou deixar de aumentar a área do milho safrinha e vou ter uma pecuária safrinha, né? Então tem várias estratégias com base em números, né? Crescimento sem sustentação, um cenário que a gente viu muito depois de 2020 ali, muitos produtores comprando novas áreas e agora nós temos essas áreas para pagar, a commodity, soja, milho e a própria arroba do boi foi lá para baixo, os nossos custos ainda, agora que começaram a se equilibrar, mas mesmo assim houve esse desencontro, houve queda de produção e eu não tenho mais aquele caixa que eu esperava ter para cumprir com uma parcela de uma compra diária, enfim, uma parcela de máquina, o quanto que eu me alavanquei sem sustentação. E investimentos em momentos inapropriados, né? Isso é muito importante, essa alavancagem em momentos inapropriados acabam nos enforcando no futuro. A gente sempre fala que o produtor ele não quebra num ano ruim, ele quebra no ano bom. No ano bom que ele vai lá, faz a conta, faz o investimento, chega o ano ruim, ele só termina com a parte financeira. Bom, e seguindo aqui, né, para isso, o que a gente busca em termos de gestão econômica e financeira? Primeiro, a gente precisa separar as contas particulares da conta do negócio. Esse é o primeiro ponto, né? Depois, a gente tem que avaliar o que a gente quer conhecer daquela empresa. Bom, eu tenho atividades econômicas, eu tenho atividades que são hobby, o que eu quero conhecer, o que eu preciso conhecer. Não adianta a gente querer controlar o parafuso lá do meu estoque, sendo que eu não tenho um custo de manutenção. E por vezes esse custo, eu adquirir um saco de parafuso, vai ser mais barato do que eu tentar controlar ele mesmo. Então eu estou demandando energia num lugar onde que não vai me gerar retorno. Depois, o controle flexível, assim como o negócio de vocês, ele é flexível, ele vai se adaptar a cada safra, né? Tem safra que eu plantar milho, safrinha e sorgo, tem safra que eu vou plantar só milho, então tem que ter um controle bem flexível quanto às necessidades do negócio. E depois, no item 4, buscar inicialmente um controle simples e não muito detalhado, que é o que eu já vinha falando. Não adianta nada a gente querer controlar o custo por hora máquina, sendo que eu não tenho custo da manutenção do meu negócio, sendo que eu não tenho custo de mão de obra do meu negócio, custo do ano safra. Não adianta eu querer entrar e controlar aquele item bem pequeno, sendo que ele não vai me gerar
informação para a tomada de decisão. Esse é o principal ponto. Para isso, nós temos também 2 tipos de gestão. Primeiro, gestão das operações, o que eu falo da porteira para dentro, e depois, gestão de resultado, porteira para fora. Por que eu digo porteira para dentro e porteira para fora? Vamos falar ali de qual é a relação de troca de insumos. Então, eu estou falando de toda a parte operacional. O quanto que custou, quantos sacos por hectare me custaram os insumos. E a operação, em qual atividade foi esse custo. Qual é o custo de produção regional? Vamos pensar na regional de Dourados. Quanto que é o custo que outros produtores acabam tendo? E se meu custo está dentro dessa média regional? O que esses outros produtores estão fazendo para que se tenha maior eficiência de produção, maior eficiência no resultado que eu não estou fazendo? E por último, nós temos o planejamento de resultado. A cada safra a gente tem que olhar, sim, para trás, o último resultado, mas eu tenho que projetar a próxima. Eu estou falando hoje da safra 23-24, eu já tenho que falar da 24-25. Eu já tenho, a maioria dos produtores hoje já compraram alguns insumos dessa safra 24-25, nós vamos plantar lá em outubro, só que eu tenho que conhecer algumas projeções. Bom, se eu comprar adubo tal, se eu não comprar aquela semente, ou se eu comprar aquela semente mais o adubo, quanto que vai me gerar isso de custo, o quanto que eu preciso já talvez travar essa soja para deixar meu negócio seguro, porque a gente falou ali atrás de risco, e eu tenho o risco do preço da commodity, a conta que eu vou ter lá para pagar é certa, o preço da commodity ainda não. Então tem todos esses aspectos envolvidos da porteira para dentro. E da porteira para fora, nós estamos falando do resultado. Bom, a soja me deu aquele resultado, o que eu vou fazer com ele? Se aquele resultado ele me permite que eu consiga cumprir com as minhas parcelas já assumidas, parcela de financiamento, de compra diária, ou até que eu possa dar um passo a mais para cumprir com para fazer um novo investimento. Qual que é o limite para novos investimentos? E isso também é um ponto que a gente fala lá na governança, Por vezes, muitas famílias acabam trazendo isso, olha, a gente vai delimitar aqui que nós só vamos investir tantos milhões, tantos mil por ano. E é isso que vai ser delimitado, de acordo com a saúde do negócio. Então, de acordo, eu só vou crescer, eu só vou fazer novos investimentos de acordo com o meu caixa. Vamos pensar não somente na dependência financeira de instituição financeira, mas sim, vamos pensar o que meu negócio está gerando. E sobre a venda do meu produto. Eu tenho necessidade de vender ou vontade de vender. São 2 coisas bem diferentes. Se eu tenho necessidade de vender, é que eu tenho conta para pagar. Eu tenho caixa ali que eu preciso amortizar. Então, eu não vou conseguir, por vezes, aproveitar algum preço médio de venda melhor. Eu tive que vender todo ele na época ali de fevereiro e março, minha soja, sendo que eu poderia esperar o segundo semestre, onde pode ser que haja uma reação desse preço e eu conseguir preços melhores. Se eu atuar pela vontade de vender, quer dizer que eu estou com caixa folgado. Eu consigo estruturar minhas vendas e minhas compras dentro de um período, dentro de um ano, onde que eu consiga aproveitar os melhores preços de venda e até os melhores preços de compra. Então, esses 2 tipos de gestão são bem importantes. Aqui eu trago um comparativo de quanto que aumentou o nosso custo desembolsado em reais por hectare, isso na cultura da soja. Se a gente pensar lá da safra 18-19 até a 22-23, que foi a última safra, esse custo aumentou quase 2,5 vezes. Então, ou seja, a necessidade de caixa para eu gerir, para eu tocar o negócio, aumentou quase 2,5 vezes. E se eu olhar para a safra 18-19 até a safra 23-24, esse custo vai chegar quase 2 vezes. Então, vejam o quanto que aumentou a necessidade de caixa, o quanto que eu precisei, o quanto que custou aquela minha atividade, que no caso da soja, sendo que a produção e o preço da commodity não é certo. O quão o nosso negócio está ligado a um risco e o quão é importante a gente olhar para trás e projetar os próximos passos. Que eu falei ali, olha, a gente precisa olhar o nosso custo que teve na outra safra para a gente já projetar a próxima safra contando que a gente vai ter de produtividade um cenário ruim, um médio e um bom.
né? Um cenário ruim de 40 sacos por hectare na soja, um cenário médio de 55 e um cenário bom de 65, 70 sacos, vamos colocar. Então, a gente desenhar esses cenários são importantes, ligado ao nosso fluxo de caixa, a gente vai conseguir aumentar a nossa eficiência e isso melhora o nosso poder de tomar de decisão. Então, o nosso caixa, a necessidade de caixa aumentou, mas não necessariamente aumentou a entrada de caixa, porque eu tenho risco de colher, eu tenho risco do preço da commodity cair e ele não vai estar linkado junto com o meu custo, porque o meu custo é o antigo e o preço da soja é o atual. Então, como que nós vamos delimitar, como nós vamos estruturar todas essas vendas durante o período? É muito importante. Bom, um outro comparativo que eu trago aqui, falando também do preço médio de venda, vejam só o histórico que nós temos, que é essa coluna de custo desembolsado, que é essa linha, na verdade, em vermelho, é o histórico de custo desembolsado em sacos por hectare. Então, isso é certo, eu já tenho o meu custo em sacos por hectare. Agora, se eu produzir ali a linha tracejada, pensando nessa safra 23-24, se eu produzir 60 sacos por hectare e vender a 105, o meu custo vai ser quase 50 sacos, vai me sobrar 11. Isso sem contar com arrendamento. Isso é bem importante. Isso se eu tenho uma área arrendada que eu vou pagar aí 16, 17 sacos de soja, pronto, eu já não tenho resultado, tenho um prejuízo. Então, o quão é importante eu estruturar as minhas vendas de produto durante o ano e já linkar com o meu custo, porque eu já tenho um histórico de custo construído aí de acordo com o meu passado. Agora, se eu tenho a mesma produtividade de 60 sacos com as minhas vendas a 115 de preço médio, esse custo cai para 45 sacos por hectare. Então, de 49 de custo de sacos por hectare, eu venho para 45. Mais uma vez, a gente volta. A parte de comercialização, ela vai ser definida com base, a parte de venda do meu produto vai ser definida com base na minha compra. E essa compra, ela ocorre em um formato bem anterior com a disponibilidade do meu produto. Então, sempre a gente precisa linkar esses dois itens. E eu não tenho outro método de saber o meu custo desembolsado sem ter esse controle, sem ter esses relatórios. Aqui eu trago um indicador que eu vejo que é um indicador chave, pensando hoje no caso da soja, do milho, em qualquer tipo de produção no agronegócio, que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quê? O quanto que eu preciso produzir para pagar com o meu custo de produção. Quanto que eu preciso produzir para empatar a minha safra. Então, vejam que aqui eu tenho um caso de dois produtores, o produtor A e o produtor B, e eu tenho a média dos clientes atendidos pelas safras e cifras no Centro-Oeste. Isso, safra 22-23. Então, se nós olharmos para o custo de insumos, por custo de operação, nós temos várias diferenças ali dentro. E principalmente no de operação, que às vezes eu tenho um produtor mais alavancado, eu tenho um produtor com maior custo de mão de obra, que ele tem um gasto maior de máquinas. Isso tudo é possível da gente comparar, certo? E dentro desse indicador eu consigo linkar o meu preço médio de venda, porque à medida que eu vendo melhor o meu produto, eu consigo baixar meu ponto de equilíbrio. Eu consigo linkar com a produtividade, porque à medida que eu aumento minha produtividade, eu tenho mais produto para comercialização, possivelmente eu consigo um preço melhor de venda, né, dependendo da escala da minha venda, só que, principalmente, eu tenho a oportunidade de melhorar meu resultado. Então, aqui eu vou ter todos os indicadores-chave: preço médio de venda, produtividade e custo de produção. Eu sei que eu já saio de uma safra precisando produzir 42, 43, 44 sacas por hectare. E é isso que a soja precisa produzir. Né? Nesse caso do produtor B, 42. O produtor A, ele precisa produzir 52 sacas. Se ele produzir menos que isso, é prejuízo. E a média do Centro-Oeste ficou próxima a 42 sacos. Então, eu sei que eu preciso olhar esse custo de produção. Sem isso, eu não consigo dar uma arrancada. Eu não consigo saber meu resultado. Né? Por vezes, eu ter uma produtividade maior não necessariamente significa melhor resultado. Podemos olhar também nesse comparativo quando eu estou falando do produtor A. Ele produziu quase 73 sacos por hectare, só que o custo dele está 52.
ele tem um resultado menor do que a média do Centro-Oeste, que teve um custo de 42, só que produziu 72, quase 72 sacos por hectare. Então vejam só a diferença, não só produtividade, mas eu tenho que olhar o meu custo. Para isso, a gente trabalha com 3 ferramentas, né, para chegar em todos esses números: demonstrativo de resultado do exercício, que eu estou falando do passado. Eu vou olhar os indicadores financeiros. Então, o DRE ele vai ser a ferramenta base para toda a decisão, para todos os indicadores. Eu tenho o DRE da soja, eu tenho o DRE do milho, da pecuária, do sorgo, da cana. Eu passo para os indicadores financeiros. Indicadores financeiros vão me trazer a mensagem de acordo com a minha alavancagem. São sinalizadores do negócio. Então, quando o sinal está vermelho, quando está amarelo ou quando está verde. Isso ele vai sinalizar. E o planejamento de metas, ele está falando do futuro. Eu estou olhando para a próxima safra, para a safra 24-25, para 25-26, o que vem por aí? Né? Eu não tenho preço médio de venda lá de 2026, mas eu tenho talvez, de 2025, desculpa, mas eu tenho talvez algum custo. Mas eu já consigo um preço médio aí que estão comercializando no mercado financeiro, então já vamos estruturar como uma possibilidade de preço de venda. Ok? E a produtividade? Se eu colher 40 sacos, como a gente falou no início, eu preciso estressar esses números quando eu estou falando em planejamento para que eu consiga entender os meus resultados, as possibilidades que vão chegar até o meu negócio e eu tomar decisão de investimento, de novas áreas, tudo com base no meu resultado. Meu resultado diminuiu, eu vou ter que diminuir algumas coisas no meu negócio também. E à medida que o meu resultado aumentar, eu vou poder usufruir desse aumento também. Então, meu negócio cresceu, eu cresço, meu negócio diminuiu, eu diminuo do mesmo sentido. E aqui, né, a gente traz a utilização desse resultado. Isso muito linkado à governança, de novo, que eu preciso ter definido o que vai ficar de investimento e fluxo de caixa para o meu negócio. Eu preciso definir um fundo de oportunidade. O que é o fundo de oportunidade? Bom, surgiu a área do vizinho, surgiu novos investimentos, surgiu um trator, uma máquina que eu preciso comprar com uma oportunidade boa. Eu tenho aquele fundo, uma aplicação, eu tenho uma soja em estoque, eu tenho um gado no pasto que eu consigo desfrutar e realizar esse investimento. Então, um fundo de oportunidade para isso. E distribuição de lucros, né? Não há sociedade que se mantenha no longo prazo sem distribuição de lucros. Os sócios, eles querem um retorno sobre esse capital que eles investiram. Então, nós precisamos distribuir. E no mesmo sentido, a manutenção da família. Se eu olhar para as retiradas, porque quanto que eu preciso para manter minha família, para a gente tocar o nosso negócio, né? Digo, tocar a nossa vida particular. O negócio precisa gerar isso. E isso está ligado à distribuição de lucros. E está ligado com as definições que nós fizemos lá na governança. O quanto que esse negócio vai distribuir e o quão saudável é que ele distribua todos esses resultados. Por vezes, olha, o negócio não tem resultado para distribuir, então não vamos distribuir. Sempre com base nesses indicadores. Por isso que desde o início eu estou falando, olha, sempre precisamos tomar essas decisões do negócio, seja de investimento, seja de retiradas particulares, de distribuição de lucros, de remunerações, com base nos números do nosso negócio. Não é com base no número do negócio do vizinho, não é com base no número de uma média regional, é com base no nosso número, no nosso negócio. E aqui, não, tem mais um aqui. E a gente quer chegar, né, aqui por último, nós queremos chegar em algumas análises com todos esses indicadores, todas essas ferramentas. A primeira é a análise descritiva, né? O que está acontecendo no meu negócio? Então, qual foi o meu custo no passado? Se ele foi alto, se ele foi baixo? Qual foi o custo que me tirou a maior parte desse resultado que eu tive? Análise diagnóstica, então por que está acontecendo esse aumento de custo de combustível, por que está acontecendo esse aumento de custo de adubo, de mão de obra, qual que é o impacto disso? Então nós temos a análise preditiva, então aqui eu posso fazer um link com as ferramentas, né? Análise descritiva e diagnóstica eu vou olhar no DRE, análise preditiva,
o que pode acontecer, eventos climáticos, preço de fertilizante, preço da soja, é o que pode acontecer. Eu vou olhar no planejamento de metas, eu vou estar olhando para o futuro. E a análise prescritiva, o que nós precisamos fazer, o que o negócio precisa se preparar, onde que ele precisa se preparar para que passe por um momento talvez de turbulência, por um momento não muito apropriado, passe de uma forma tranquila financeiramente. Então eu preciso organizar as pecinhas do meu negócio para passar por isso. Bom, eu estou vendo que o custo aumentou, ano que vem vai aumentar o custo de adubo, isso eu estou só supondo, não é análise de mercado, mas se tem uma previsão de aumento de custo de adubo, o que o negócio pode fazer para que a gente consiga poupar o nosso negócio desse efeito, desse risco? Claro que eu vou precisar ainda comprar esse adubo, mas qual adubo que eu vou comprar, quando que eu vou comprar, quanto que eu vou comprar? Então são informações importantes que a gente vai ter no DRE e depois no projeção de resultados, que seria o planejamento de metas. Agora sim. Peço desculpas aí para vocês pelas falhas técnicas dos operadores aqui, na verdade, né? A gente que hoje foi introduzida essas ferramentas, então ficou um pouquinho mais complicado, mas agradeço, né, a atenção de todos que estão aí presencialmente, todos que estão também nos assistindo no YouTube. Para nós é uma imensa satisfação, né, poder trazer um pouquinho assim, dessas questões que a gente sabe que podem impactar positiva ou negativamente na continuidade das empresas rurais familiares, né, e trazendo, né, o impacto e também as possibilidades de intervenção positiva e antecipada, né, em relação a todos esses riscos. Então, da nossa parte, aí fica o agradecimento. Também gostaríamos de abrir aí para perguntas, caso alguém, né, aí tenha algum questionamento, alguma coisa aí que a gente possa ainda contribuir antes de darmos o encerramento. Ok. Não havendo perguntas, voltamos a palavra aos palestrantes para suas despedidas. Então, tá certo, pessoal. Fica o nosso agradecimento, tá? A gente também aqui, como gaúchos, né, relembra que o estado aí está passando por uma situação difícil, toda ajuda é bem-vinda, né? Existem vários canais aí possíveis, né, de contribuição. Todo o Brasil tem se movimentado aí a partir de doações, enfim, com vários pontos de coleta. Então fica aí também, né, esse nosso apelo, né, de alguma forma aí para todo mundo que possa contribuir. E, né, mais uma vez o nosso agradecimento e também a expectativa de que esse conteúdo que a gente trouxe, né, tenha aí de fato feito uma contribuição, né, verdadeira para vocês que estão assistindo, né, dentro aí dos seus negócios familiares. Ok, o palestrante Hugo. Certo, pessoal, também agradeço a oportunidade de podermos apresentar um pouquinho dos nossos serviços aí, mais alguns serviços que o Luan já tinha apresentado uma parte, agora eu e a Jennifer falando um pouquinho, e também ficamos à disposição aí em outras ferramentas. Nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos aqui um QR Code que vai apresentar alguns dos nossos serviços, alguns dos materiais que nós temos compartilhados com vocês aí nas mídias. E vocês podem escanear e a gente fica à disposição aí para eventuais dúvidas, um bate-papo, estamos à disposição, tá bem? Obrigado. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos. Na Caixa vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem.
na Caixa vem. Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa vem. Modernidade no atendimento é digital. Na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem!